Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe tudo que é teu e que o nome de Deus venha a ser glorificado na tua vida. A gente aqui, irmão, vai falar de uma palavra hoje que fala sobre a transfiguração de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, está entendendo? Ele se transfigurou diante dos discípulos dele. Por que Jesus se transfigurou diante dos discípulos? Para mostrar para os discípulos que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, para eles não ter dúvida nenhuma de quem estava servindo, de quem estava seguindo, tá entendendo? Porque tem gente que não sabe o que está seguindo. Tem gente que não sabe a verdadeira fé aonde ele está colocando. Porque a fé do cristão, ela tem que estar baseada aqui dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, sem Jesus Cristo, ninguém chega em canto nenhum. Ele disse que ele é a porta das ovelhas. Aquele que entrar por ele, entrará, sairá e achará pastagem. Tá entendendo? Entra, sai e vai a hora que quer, porque entrou por Jesus Cristo. Mas se a pessoa quiser pular muro, entrar por outra janela, não vai se encontrar com Jesus, não. Vai encontrar outras coisas e talvez não seja aquilo que ele queira encontrar. Aqui no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, no versículo 2, diz assim: a transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transformou-se diante deles. Está entendendo? Pedro, João e Tiago. 3 discípulos Jesus pegou. Por que Jesus não levou todos os outros que estavam lá? Por que Jesus não pegou os 12 discípulos e levou para se transfigurar diante de todos eles? Não, ele levou Pedro, João e Tiago. Porque tinha uma intimidade maior com esses discípulos. Ele sabia o que esses discípulos iam ser na mão dele depois que ele saísse dessa terra aqui, depois que ele fosse embora. Ele sabia o que aqueles discípulos iam passar, tá entendendo? Pelo Evangelho. Como você vê, né, que Tiago foi morto na prisão, tá entendendo? Então, a gente tem que ter certeza, tá entendendo? Para que a gente não tenha dúvida de quem a gente está servindo, de quem a gente está seguindo. Por isso que Jesus se transformou diante de Pedro, João e Tiago, tá entendendo? Só de que Pedro negou Jesus, mas quando Pedro negou Jesus, ele não estava com o Espírito Santo ainda não, ele não era cheio do Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o Pai. E ele enviou depois o Espírito Santo, quando encheram ele lá, no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, orando, foram todos cheios do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz. Então a gente tem que ter certeza, irmão, que o Espírito Santo está na minha vida, na tua vida, para nos dar vitória, para nos livrar, para nos guardar, para nos fazer entender que a vida da gente não tem volta mais. A vida da gente é andar para frente com Jesus. Não podemos desistir do nosso objetivo por nada desse mundo, porque Deus é fiel para nos dar a bênção e a vitória na nossa vida. Aí diz assim: e as suas vestes transformaram-se resplandecente em extremo, branca como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra. As pedras pediram, branquearam. Glória a Deus. Eu vou ler esse versículo de novo, porque a vista encandeou um pouquinho aqui na luz, e eu vou ler de novo para você entender direito. E as suas vestes transformaram-se resplandecente em extremo, branca como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear-se. Nenhum lavadeiro poderia se branquear como aquele branco das roupas de Jesus, das vestes de Jesus, quando ele se transfigurou ali diante do discípulo, que era uma luz muito forte, muito bonita, nenhuma luz desse mundo se comparava com aquele resplendor de glória que Jesus se revelou ali para os discípulos dele, tá entendendo, irmão? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por isso, porque ele veio, tá entendendo, para mostrar para os discípulos, mostrar para a humanidade que ele é Deus, que ele era o Filho de Deus. Qual outros Deus faz isso com os seus seguidores? Que se revela, que se manifesta. Até hoje, o Espírito Santo se manifesta na nossa vida com poder
com autoridade para a gente expulsar demônio, para a gente orar pelas pessoas e ela ficar curada, para a gente orar pelas pessoas e ela ficar liberta, tá entendendo? Até hoje o Espírito Santo se manifesta na minha vida e eu creio que na sua vida também, que está aí do outro lado. As pessoas querem duvidar da autoridade que Deus tem, que a gente tem de Deus na nossa vida. Não é autoridade minha, não é autoridade como a autoridade de um policial, porque o policial recebe a autoridade do presidente, da nação, para trabalhar no trabalho dele. E a gente recebe a autoridade do reino do céu para fazer as obras de Deus aqui nessa terra. Todo mundo que tem um cargo, tem uma autoridade, ele recebeu aquilo de alguém. E a gente recebe poder e autoridade de Jesus Cristo para fazer a obra dele aqui na terra, para orar pelos enfermos, para orar expulsar os espíritos imundos da vida dos outros. Tudo aquilo que vier para a gente fazer, Deus permitir que chegue na nossa frente, a gente vai fazer, porque Deus é na nossa vida, Deus é na minha vida, e eu creio que Ele está na tua vida aí também, e Ele quer se revelar para você. Ele quer se manifestar na tua vida com poder e com autoridade, para que todos que estejam ao teu redor vejam que Deus é na tua vida, Jesus é contigo, tá entendendo? Para te abençoar, para te usar, para fazer o que você quiser, o que Ele quiser da sua vida. Então não tenha medo, não tenha vergonha de dizer que Jesus é com você, que você é um cristão, que você é uma pessoa de Deus. Não tenha medo disso. Falo com autoridade. Porque o que vale na minha vida aqui nesse mundo é a graça de Deus, é a presença de Deus na minha vida. Se não fosse isso, eu não sei por onde eu estaria hoje, mas a graça e a presença de Deus na minha vida me sustenta, me fortalece, me dá força para me caminhar, para me lutar, para me vencer. Aí diz assim, ó, e apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com ele. Veja como é o testemunho de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se resplandeceu, apareceu do lado dele Elias e Moisés. Por que Elias e Moisés apareceu ali, naquele lugar ali, onde Jesus foi ali para se transfigurar para os discípulos? Porque Deus queria mostrar para os discípulos, para eles falar aquilo para o mundo inteiro, tá entendendo? Que Elias estava vivo, que Moisés estava vivo, porque Moisés sumiu e até hoje o inimigo não sabe onde o corpo de Moisés foi parar, como foi que Moisés sumiu, nem ele mesmo sabe, mas Deus sabe o que foi que fez com Moisés, e Deus sabe para onde levou Elias e trouxe Elias ali naquele lugar, vivo, para mostrar para os discípulos que ele estava no céu com Deus, que ele estava no céu com Jesus, tá entendendo? E Elias não ressuscitou, não exultou em querer ficar aqui de novo, não. Ele simplesmente apareceu do lado de Jesus, ele de um lado e Moisés do outro. Por quê? Apareceu Elias e Moisés ali. A palavra de Deus diz que Elias jejuou 40 dias e 40 noites. Quando ele saiu de lá daquela caverna, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte orando, buscando a Deus para Deus entregar as tábuas da lei na mão dele. Tá entendendo? Então, esses dois homens foram os homens que teve um ministério semelhante ao de Jesus, que Jesus passou 40 dias também para derrubar essa perspectiva de Moisés e de Elias, para que o homem nunca venha se gloriar diante de Deus, dizer que foi igual a Deus, tá entendendo? E Jesus veio para derrubar todo esse feito e confirmar, tá entendendo? Que ele estava ali com Elias, que ele estava com Moisés no monte, e ele era aquele que estava ali também na frente dos discípulos ali para mostrar para ele que ele é o mesmo Deus que estava na vida de Elias, na vida de Moisés, tá entendendo? Porque no reino de Deus não tem negócio de escondidinho, de mentira, não. É tudo verdadeiro, é tudo confirmado. Aí no verso 4 diz assim, ó, apareceu ali Moisés no 5, e diz, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estava assombrada. Glória a Deus, tá entendendo? Aí Elias pegou, ficou falando isso aí para Jesus, queria fazer 3 tendas ali, 3 barracas para botar uma Elias, uma para Jesus e outra para Moisés, mas ele não sabia o que estava falando, a palavra de Deus disse, porque ele estava assombrado com aquilo que ele estava vendo. Vendo Jesus ali como um filho de Deus, como o próprio Deus, e vendo Elias e Moisés ali do lado de Jesus, que Elias já tinha sido levado em carruagem de fogo fazia tempo, antes de Jesus vir. Moisés já tinha sido morto já fazia anos, tá entendendo? Antes de Jesus vir. Então, apareceu todos os dois ali vivos para confirmar que o reino do céu é vida, que o reino do céu é verdadeiro, tá entendendo? Que a gente estamos aqui nessa terra vivendo, mas um dia a gente vai ser levado daqui e vamos um dia também morar com Jesus e ver ele como ele é.
Então, Deus te convence disso, Deus me convence disso, para que a gente nunca venha duvidar do Deus que a gente serve, para que a gente nunca venha duvidar do Jesus que morreu na cruz para salvar a minha vida e salvar a tua vida e para te dar vitória aqui nessa terra. Então, recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo, porque Jesus quer se revelar para você, Ele quer se manifestar na tua vida. Recebe a palavra de Deus, seja abençoado você, sua casa e sua família. Eu vou terminar orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Deus. Guarda ele, livra, Pai, e protege de tudo quanto for de ruim, meu Pai. Toma o dia dele hoje nas tuas mãos. Tudo que ele for fazer hoje, o Senhor venha botar a mão para abençoar, Pai, a empresa, o comércio, o trabalho dele. Tudo que ele for fazer, meu Deus, venha ser abençoado, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor dê um grande livramento para cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E Deus te abençoe. E tenha um bom dia, meu irmão, na paz do Senhor Jesus. Amém.